Você sabia que é da vontade de Deus que nós não sejamos conformados? Eu não estou dizendo que nós não devemos ser gratos porque Cristo já fez por nós. Nós temos que sim ser gratos e muito grato, mas nós não devemos ser conformados porque a própria palavra diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de rejeitar o conformismo, de sair da zona de conforto espiritual. Ezequiel, ele fala um paralelo sobre andar nas águas que me faz pensar muito sobre essa ideia de ir mais fundo, né, de buscar mais o Senhor. Ezequiel 47, ele fala que ele começa caminhando aonde as águas estão ali nos tornozelos, até que chega a hora que as águas estão na cintura, até que chega a hora que as águas ali vai subindo para o peito, até a hora que ele está totalmente imerso e que é impossível tocar o pé no chão. Eu gosto muito de entender esse texto, né, de usar essa abordagem, apesar do texto ele segue esse caminho ali com uma revelação de Ezequiel, mas isso me ensina também que o Senhor, ele sempre tem mais, porque ele mesmo diz que dele seria uma fonte de água viva, né? Uma fonte eterna que não se esgota. Então a gente sempre pode viver mais de Deus. Nunca chegará ao ponto que nós falaremos: agora eu vivi o máximo que Deus pode oferecer dele mesmo. Não, Deus ele é infinito. Deus ele sempre tem mais para dar. E aí nós temos que ir atrás do máximo que Deus pode nos oferecer para a nossa vida. E a gente se limita muito nisso. Mas teve um homem que entendeu esse princípio, que ele falou: eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais longe. Ele tinha um padrão que era extremamente alto, né? Quem que era esse homem? Era Eliseu. E qual que era seu padrão? Elias. Elias foi um dos maiores profetas, né? Ele, se não o maior, mas há discussões sobre isso, mas Elias foi muito significativo ali no seu tempo. E aí, Eliseu, ao ver isso, olha o que ele fala quando ele sabe, né? Quando é dito que ele vai assumir o lugar de Elias. 2 Reis 2, 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Eliseu, ele tem um padrão muito elevado que era Elias. E aí Elias, né, que já sabia que Eliseu seria o seu sucessor, ele fala: o que você quer que eu te faça antes que eu vá embora, porque o Senhor vai me levar. Elias já sabia que ele seria levado. E Eliseu é muito sábio, ele é muito sábio. A gente tem que aprender muito com Eliseu, porque Eliseu ele pega e fala assim: eu quero o dobro do que você viveu. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Eu não aceito viver menos. Porque Elias, ele fala assim: coisa difícil pediste. E aí, né, a gente entende que, de repente, talvez Elias não queria perder esse posto de maioral, né, e talvez estava ali com medo de passar essa bênção e Eliseu viver mais coisas que ele, ou então que, de fato, era muito difícil isso acontecer, porque Elias estabeleceu um mega padrão, né? Eu entendo, talvez, que Elias ali estava, de repente, falando: olha, o padrão que eu deixei foi alto, né? Uma coisa vai ser difícil, o dobro é difícil. Mas Elias era um cara crente, sabia que Deus tudo pode, falou: se você me vê quando eu for levado, vai ser feito. Você terá, né, o dobro. Agora, se você não me vê, aí
não foi atendido o seu pedido. E aí o Senhor vem, né, toma Elias através de um redemoinho, e Eliseu viu. E Eliseu, ele quando vê, ele clama, meu pai, aí ele vê ali cavaleiros, tudo mais, e aí Eliseu, ele recebe porção dobrada de Elias. Vocês acham que se Eliseu não tivesse pedido, ele teria recebido? Se Eliseu chegasse para Elias e falasse, olha, eu quero viver só metade do que você viveu, o que já seria extremamente extraordinário, porque Elias, ele viveu coisas, né? Ele orou a Deus, o fogo desceu do céu, né? Consumiu o altar, consumiu a água. Então Elias, ele provou milagres enormes ali, sabe? Elias acabou com os profetas de Baal. Elias foi um profeta que fez uma diferença enorme naquele tempo. E aí Eliseu, só de se ele tivesse falado, olha, eu quero viver metade do que você já viveu, já seria grande coisa, já seria um profeta enorme. Mas Eliseu foi com um coração firme, não foi conformado e falou, eu quero viver o dobro, eu quero o dobro da porção que você tem. Eu não quero viver o que você viveu, eu quero viver mais ainda. O que você viveu foi bom, mas eu quero mais. E aí, às vezes, alguém pode confundir isso como uma ganância, mas não é, porque a ganância, ela é você querer ter mais para benefício próprio, né? Um exemplo bobo de ganância é, nossa, eu preciso comprar um mega carro zero, porque daí eu vou passar na frente da casa do meu vizinho chato e vou mostrar para ele que eu tô bem na vida, sabe? Isso é, de fato, uma ganância, você querer ter mais e mais e mais para si mesmo. Mas Eliseu, ele pede porção dobrada não do dinheiro que Elias tinha ou das conquistas, mas ele pede porção dobrada no espírito, porque ele sabia que o Espírito Santo ali, ele seria usado, né? Eliseu seria usado para abençoar muito mais gente, para ser de fato uma diferença maior ainda. E é isso que Deus espera de nós. Porque o próprio Eliseu, quando ele chega na viúva, né? Ele chega na viúva lá que estava sozinha, triste ali, com apenas uma botija de azeite, esperando acabar para morrer, né? A farinha aqui, azeite, tô esperando aqui acabar, porque aí quando acabar eu morro. Eliseu pega aquela mulher ali e fala, olha, vai lá, olha a atitude de Eliseu. Ele fala assim, vai lá nos seus vizinhos, pega o máximo de vasilha que você conseguir e me traga aqui. E aí Deus, ele abençoa Eliseu, né? E Eliseu vai enchendo as vasilhas e Deus vai abençoando a mulher, e vai enchendo e não para e não acaba aquele pouquinho que nunca acaba, e conseguiram encher o quanto de vasilha aquela mulher trouxe. Então, se aquela mulher tivesse trazido infinitas vasilhas, seriam infinitos azeites ali transbordando. Então, o Senhor, ele chama a gente para não ser conformado, para viver de fato mais e mais dele. Paulo, ele também fala sobre um conformismo diferente, né? Aqui a gente está falando do mais de Deus, mas Paulo, ele fala, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas renovai a vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que sejamos inconformados com padrões desse mundo. A gente não pode aceitar, eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e falar, o mundo é sujo mesmo, né? Então não tem como eu acabo me sujando junto, todo mundo é sujo, né? Todo mundo vive aí, todo mundo comete ali um adultério, na TV isso é incentivado e tal. Paulo, ele fala, não vos conformei, renovem a vossa mente, porque o que Cristo tem para você é muito perfeito, é muito mais agradável, é muito melhor do que os padrões deste mundo. Cristo tem algo muito melhor, a mais, né? O plus do plus, que é a salvação, é a vida com Ele. Isso na eternidade, fora os milagres, os dons derramados, o experimentado Espírito Santo nessa terra. Então seja grato. Seja grato ao Senhor, mas não satisfeito, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Lembra de Jabes, um homem de Deus que orou ao Senhor. Ele já tinha terras. Jabes já tinha terras e ele fala,
Senhor, me abençoa com a sua presença, me livra do mal e expanda o meu território. E a Bíblia diz que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Jabes, ele já era um cara que já tinha posses e ele pede mais a Deus, mas ele primeiro pede a bênção do Senhor, porque é ali que estava o coração dele. E o Senhor, ele quer fazer mais. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável, é uma fonte que está sempre jorrando, ela nunca acaba, mas depende de nós não sermos conformados. E assim como Ezequiel, ele demonstra ali naquela visão, naquilo que ele está vendo, que é possível a gente andar com as águas nos tornozelos, mas também é possível a gente andar até com que ela nos cubra, que a gente perca o controle da nossa vida e se entregue totalmente para Jesus, que nós mergulhemos em águas mais profundas. O chamado é esse, ir para águas mais profundas, ir aonde Deus quer nos levar, lugar em que não alcançamos, coisas que não vivemos, queremos isso do Senhor e que o Senhor ele te abençoe, que o Senhor me abençoe e nós possamos de fato viver o máximo de Deus para nossa vida, não se conformando com os padrões desse mundo, mas crendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e muito melhor que a nossa, muito melhor do que a gente pode pensar ou imaginar. Deus te abençoe.